Esses dias eu fui convidado para ministrar em uma igreja e o tema da festividade de aniversário era segundo o livro dos Reis, capítulo 2, verso de número 9, aonde ali Elias fala para Eliseu o que ele queria, né, por estar ali perto e tudo aquilo que ele pedisse assim seria feito. E Eliseu vai virar para Elias e ele vai clamar pela porção dobrada do seu espírito. São muitas pessoas que acabam tendo na sua vida exemplos, pessoas que admiram, pessoas que têm talentos, dons, chamadas, ministérios, tanto no mundo secular quanto também na vida espiritual, pastores, profetas, ministros, que nós olhamos para a vida dessas pessoas e desejamos ser semelhantes a elas. Mas Eliseu foi alguém que enfrentou uma jornada, uma caminhada, e ele chegou no momento decisivo de sua vida, que era estar diante do profeta na hora que ele seria arrebatado e ali suplicar pela porção dobrada do seu espírito. A primeira pergunta que veio ao meu coração quando eu preparava essa mensagem é: por que desejar uma porção dobrada do espírito de Elias? E a gente vê que Elias ele era o profeta do momento, um homem de autoridade que manifestava poder, unção e graça e conseguia glorificar o nome do Senhor. Então Eliseu não queria essa porção por fama, por status, por vaidade, por se tornar conhecido, mas pelo contrário, ele tinha esse desejo para que ele pudesse continuar exercendo o ministério profético iniciado por Elias de maneira poderosa, de maneira gloriosa, com poder e eficácia. Então, para isso o profeta ia precisar de algumas coisas que ele pudesse praticar: ser fiel à palavra de Deus, ser sensível ao Espírito Santo, ser um homem obediente, prever adversidades, adversários, tempos de crise para poder anunciar ao povo e também ter o papel de interceder junto a Deus pelo povo que estava convivendo com ele na sua mesma época e no seu mesmo tempo. E a gente vai ver que Elias diz que coisa dura ele pediu, que aquilo que ele queria era grandioso demais, era algo pesado, difícil de se ter. Mas a gente vai ver que após a separação de Elias e Eliseu por uma carruagem de fogo, e Elias arrebatado ao céu por um redemoinho, a capa vai cair do céu, Eliseu vai vestir e nós vamos ver que a unção está sobre a vida de Eliseu. O mesmo Deus que operou na vida de Elias, agora é o Deus que opera também na vida de Eliseu. E como foi que esse homem conseguiu entender isso? A palavra que eu tenho no meu coração para compartilhar com você chama discernimento. Eliseu conseguiu discernir momentos importantes da vida, momentos importantes da sua jornada e teve a atitude certa para estar no lugar certo e na hora certa para receber aquilo que viria de Deus, seria usado para a glória do nome do Senhor e também abençoaria a sua vida. E hoje nós estamos certos de que existe uma ordem, espiritual, secular, para que a gente não pense mais. As pessoas antigas estudavam mais, liam mais, buscavam mais, e a geração atual é uma geração que estuda menos, pesquisa menos, tem as coisas mais prontas. Então a gente entende que a falta de discernimento para essa geração, ela tem um teor maligno para destruir, abater, apagar das pessoas a capacidade de raciocinar. O apóstolo Paulo diz que nós devemos oferecer a Deus sim um culto racional, que é muito mais mente, pensamento, ideal do que apenas euforia e emoção. Então a gente vê que esse homem conseguiu receber essa porção sobre sua vida, foi derramado sobre ele a autoridade segundo aquilo que era a vontade de Deus, e nós vamos entender o que foi que Eliseu discerniu para que essa porção pudesse ser derramada sobre a vida dele. Primeiro, Eliseu discerniu que existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. E tem muitas pessoas que hoje não estão conseguindo enxergar e entender que os tempos mudam de acordo com os propósitos que Deus tem para o seu povo e também para toda a humanidade. 2 Reis 2:1 diz assim: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. O tempo de Elias estava passando e Deus seria o encarregado de toda a mudança que iria acontecer. Mas o que nós conseguimos perceber é que Eliseu consegue entender que o cenário está mudando, a circunstância está mudando, o tempo de Elias está passando. E eu quero te dizer, ainda mais para você que é jovem, ainda mais para você que tem uma idade de adolescente,
é que a geração mais velha não vai existir para sempre, mas o propósito de Deus, até que ele se cumpra, sempre estará precisando de pessoas. Então, uma pessoa que você admira hoje, que você respeita hoje, que você reconhece hoje, ela não vai durar para sempre. E você precisa entender que existe um tempo para todo o propósito que está debaixo do céu. O tempo de Elias era esse, era o tempo de profetizar contra o reinado de Acabe, contra Jezabel, matar os profetas de Baal, e agora viria um novo tempo de novas ordens, de novos mandamentos da parte de Deus para o seu povo, e o tempo de Elias estava encerrando. É muito importante você começar a entender que as coisas mudam e quem está hoje não vai durar para sempre, quem está hoje não vai permanecer para sempre, e chegará o momento em que uma oportunidade ela vai surgir diante de você. E você precisa estar pronto para isso, entendendo que os tempos mudam. Eclesiastes 1:4 diz assim: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. E o que é importante? É aquilo que Paulo disse a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tenha que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se as circunstâncias mudam, eu também preciso me transformar e estar pronto para cada oportunidade que vai aparecer diante de mim. A segunda coisa que Eliseu discerniu era a voz que ele tinha que ouvir. Primeiro, ele ouviu a voz de Elias por 3 vezes dizer para ele: fique aqui, eu vou e você fique. Ele falou: de jeito nenhum eu vou te deixar, eu vou te abandonar, mas eu vou continuar do teu lado. Eliseu não ouviu também a voz dos filhos dos profetas que estavam na mesma escola que ele, que por 3 vezes também falaram: olha, você sabe que hoje Deus vai tomar o seu Senhor por sobre a sua cabeça? E ele fala: calai-vos, ficai-vos aqui, porque eu tenho algo a viver, a receber, a alcançar. E nós muitas vezes nos perdemos ouvindo vozes que confundem o nosso propósito e faz com que esqueçamos daquilo que Deus tem prometido para a nossa vida. Eliseu, ele discerne a voz que ele precisa ouvir, e a voz que ele precisa ouvir nesse momento não é a voz de Elias, não é a voz dos filhos dos profetas, mas é a própria voz de Deus que tinham chamado para a vida dele. 1 Reis 19:15 diz assim: então o Senhor disse a Elias: vá, volte pelo seu caminho, pelo deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, como profeta em seu lugar. Ainda que apareceram outras pessoas para Eliseu ficar, desistir, dizendo para ele não continuar a caminhada, ele discerniu a voz de Deus e conseguiu entender aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Tem muita gente que está se perdendo com a palavra dos homens e não consegue viver uma vida abençoada, mesmo tendo Deus dito coisas preciosas e feito promessas poderosas. E eu convido você, passe a dar ouvido àquilo que Deus tem te dito, porque nenhuma voz confundirá o propósito que Deus tem na sua vida. E terceiro, para a gente encerrar, Eliseu discerne que é tempo de ser ousado, que precisa ser ousado, que precisa usar aquilo que está diante dele. 2 Reis 2,14 diz: pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando ele bateu, as águas se dividiram para os 2 lados e Eliseu passou. Tem muita gente que está com a oportunidade na mão, a autoridade na mão, mas está esperando o momento certo, ou que parece ser certo, para fazer uso de tudo aquilo que Deus tem dado. E isso não passa de covardia, porque a partir do momento que nós conseguimos receber aquilo que buscávamos e que foi prometido por Deus, nós precisamos ter a ousadia de usar tudo isso para que o nome de Deus possa ser glorificado e principalmente para que termos uma certeza em nosso coração de que Deus está conosco. Tem muita gente hoje que tem tudo para fazer, mas tem medo, não tem coragem, se acovarda, e Deus está esperando com que os corajosos, ousados, possam se manifestar. E por que eu digo isso? Que Deus, o mundo, a humanidade, as pessoas que estão em sua volta, a sua casa, a sua família, a sua igreja, está esperando você se manifestar. 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder,
de amor e de moderação. Então, esse dunamis, esse poder que foi derramado sobre a nossa vida, ele precisa sim se manifestar, ele precisa sim ser propagado, ele precisa sim ser anunciado, e nós precisamos mostrar ao mundo que maior é aquilo que está conosco, é aquele que está conosco, é aquele que preencheu a nossa vida, do que aquele que está por aí destruindo pessoas, esse sistema maligno que está destruindo vidas. Eu tenho no meu coração uma certeza que esse é o tempo de uma geração ousada, de uma geração que não se acua, não se esconde, que não se amedronta, mas de uma geração que avança, que é levantada por Deus com o seu poder, com uma unção dobrada, poderosa, para que nesses tempos fique claro que Deus é o Senhor de todas as coisas. E aí eu te pergunto, para encerrar, porção dobrada para quê? Para continuar sendo a mesma pessoa? Para continuar fazendo as mesmas coisas? Não. Nós precisamos dessa porção dobrada para continuar exercendo o ministério profético com ainda mais ousadia, com ainda mais poder, glorificando o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Não esqueça, clame por porção dobrada, mas saiba aquilo que você tem que fazer com ela. Fica com Deus, fica na paz.